Pessoal, eu preciso fazer esse vídeo aqui para vocês. Um encanador recebeu uma proposta de fazer um serviço em uma mansão. Quando ele chegou lá, ele se surpreendeu com algo que viu. Ele viu a sua fotografia emoldurada em um quadro em cima da mesa. Eu vou contar todos os detalhes dessa história inusitada e emocionante aqui para vocês. É o seguinte, havia numa cidade uma jovem chamada Jéssica, recém-formada em enfermagem. Ela começou a trabalhar no hospital de traumatologia ali da cidade e naquele hospital, comumente, os pacientes passavam em torno de 30 dias e iam embora. Mas um dia aconteceu algo ali diferente. Chegou um paciente com um traumatismo craniano e ele ficou internado na última sala do corredor e ele estava em coma. E passou um mês, 2 meses, passou um ano e a Jéssica cuidava dele todos os dias. E ela começou a gostar daquele jovem que até então não tinha nome, porque ninguém sabia de onde ele era, como se chamava, porque não havia nenhum documento com ele. E nem um parente, nem um familiar havia procurado aquele jovem. Mas ela mesmo assim, ela conversava com ele todos os dias, apesar dele não estar ouvindo e nem falando com ela, e ela começou a gostar daquele jovem. E ela resolveu colocar o nome dele. Ela começou a chamar ele de Maicon. Passou um ano e meio e o Maicon em coma. Quando estava se aproximando dos 2 anos, no dia do seu aniversário, ela estava muito feliz no hospital, cantando, falando com todo mundo, as pessoas parabenizando ela. Aí ela entrou na sala para visitar, para cuidar do Maicon e pegou na mão dele e começou a conversar com ele, dizendo que ela naquele dia estava aniversariando e de repente, milagrosamente, o rapaz abriu os olhos, acordou do coma profundo e começou a falar novamente. E ela começou a conversar com ele, ela muito feliz, correu, chamou o médico e o médico veio até a sala, o doutor Mateus, e ali aquele médico chamou outros médicos e cercaram aquele jovem. Ele sentaram ele na cama e começaram a interrogar o Maicon. Meu jovem, você sabe o seu nome? Ele disse, não. Você sabe quem você é? Não. Onde você mora? Não sei, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, o que eu sei aqui é que eu estou aqui com vocês. E aí, gente, o que acontece? Ele passou mais alguns dias ali naquele hospital e começaram a procurar o que queriam fazer com ele, né? Porque até então os familiares não procuraram aquele jovem. Então a Jéssica resolveu fazer o seguinte, levar ele para morar com ela em sua casa. A Jéssica, ela era órfã e morava sozinha, né? Jéssica tinha uma amiga que lutou muito para que ela namorasse com seu irmão Patrick, que era um engenheiro, um cara bem conceituado, mas ela nunca se engraçou do Patrick. Ela sempre se afeiçoou pelo Maicon, né? E a sua amiga dizia muito assim, mulher, você vai investir num homem desse, você não sabe nem como foi o passado desse homem, isso é uma aventura. Mas ela disse, não, eu vou seguir o desejo do meu coração, a minha alma pede, eu amo o Maicon. Resumindo, eles começaram a morar juntos nessa casa. Quando se aproximou assim de 30 para 35 dias, o Maicon disse para ela, Jéssica, não dá mais para mim viver aqui com você sem trabalhar, eu tenho que conseguir um emprego, um trabalho. E aí ela disse, tudo bem, vamos procurar, eu vou falar com minha amiga, né, para ela ver se consegue um emprego para você com o Patrick. Então ela falou com a amiga dela e essa amiga, né, falou com o Patrick, que era engenheiro de uma grande empresa ali, e eles resolveram dar oportunidade ao Maicon dessa empresa para trabalhar como encanador. E ali o Maicon foi se especializando, foi se aperfeiçoando. Ali aquela empresa fechou um contrato para reformar uma grande mansão, né, em determinada cidade, em determinado estado. E ali o Maicon foi também com aqueles trabalhadores. E quando ele entrou naquela mansão, gente,
ele começou a ter assim reflexos de déjà vu. Ele tipo assim, eu acho que eu já estive aqui, eu acho que eu já andei nesse lugar. E ele começou a ter reflexos do passado, vendo as paredes, vendo aquela casa, mas nada da memória voltar. Quando ele chega em cima, quando ele observa, tem uma mesa grande assim numa sala, e ele vê que e ali tem muitas fotos, muitos quadros, e um quadro em especial, um quadro grande. E ele viu que naquele quadro tinha a sua foto. Quando ele viu aquilo ali, ele se assustou. Ficou assim, sem saber o que dizer. Aí Patrick, seu amigo, disse assim, o que está acontecendo, Michael? Aí o Patrick, quando viu a foto, ele disse, é muito parecido com você essa pessoa. Essa pessoa é você? De repente chegou o responsável pela obra, né, o engenheiro-chefe. Ele chegou e disse, o que é que vocês estão fazendo? Ele disse, não, essa foto aqui, olha, parece muito com o Michael. Ele disse, rapaz, parece muito mesmo com você. É você? Aí o Michael começou a recordar, gente. Ele começou a recordar e ele disse, gente, esse aqui sou eu. Ele começou a lembrar e ele disse, eu peço a vocês que não contem nada a ninguém até que eu consiga resolver o que está acontecendo. E todos eles ficaram curiosos em saber o que estava acontecendo. Aí a memória dele começou a voltar. Aí ele disse, olha, eu vou contar o que aconteceu. Eu sempre fui apaixonado por a minha esposa. Sempre eu gostava muito de surpreender ela com viagens, com presentes, de fazer surpresas. Eu sou um empresário bem conceituado. E aí, um dia eu resolvi chegar em casa mais cedo do trabalho para surpreender minha esposa. E quando eu vinha do trabalho mais cedo, eu observei que na janela havia uma luz acesa e que ela estava no quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu entrei sutilmente para não fazer barulho. Quando eu cheguei no quarto, eu vi que ela estava deitada com o meu motorista. Nós havíamos contratado esse motorista uns 6 meses atrás. E ela estava com o motorista. Quando eu vi aquilo, eu fiquei enfurecido. Aí o Michael, quando viu aquela situação, né, ele pegou o amante dela e deu um soco nele, que ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, Rebeca, sua mulher, né, que traía ele com o motorista, ela pegou o troféu que ele tinha, um troféu de bronze, que ele tinha ganhado porque ele tinha tirado em 3º lugar num campeonato de natação da cidade. Ela pegou o troféu de bronze e tacou aqui, ó, na cabeça do seu marido para salvar o amante. O seu marido caiu no chão. O amante depois caiu em cima dele e eles pensavam que ele tinha morrido. E aí eles ficaram naquela preocupação, Rebeca e o amante Joseph. E o que é que nós vamos fazer agora? Aí bolaram uma ideia, colocaram ele dentro do carro da Rebeca e levaram o carro lá no meio da estrada, num despenhadeiro, numa vala que tinha, jogaram o carro para simular um acidente. Quando eles voltaram, perceberam que o carro do Michael, né, que na verdade o nome dele é Stalin, o carro do Stalin, né, o nome verdadeiro, estava na frente da casa e eles perceberam a burrada que eles fizeram. Ele disse, a gente levou o seu carro e o carro dele está aqui, as pessoas vão ver que tem alguma coisa errada. Vamos tacar fogo no carro. Eles botaram fogo no carro e aí começou a surgir a notícia, né? O que é que aconteceu? E ela disse, não, a gente não sabe o que aconteceu de fato, o carro do meu marido está aí, incendiou e milagrosamente, lá no despenhadeiro, quando ele caiu, né? Ia passando o caminhoneiro e viu, e foi ele, o caminhoneiro, quem prestou os primeiros socorros. Quando ele chegou lá, ligou para os médicos, para o hospital, e eles vieram de imediato socorrer o Stalin, que milagrosamente havia escapado, estava em estado de coma. Então, o que acontece? Quando ele contou essa história para os seus amigos, para o Patrick, para outro engenheiro, eles foram à delegacia, contaram toda a história, eles procuraram a casa dos pais dele,
do Stalin, que antes se chamava Michael, né? Os pais estavam vivos ainda. E foi aquela alegria e a notícia foi se espalhando. Rebeca, ela tinha ido a uma viagem com seu amante, com Joseph, seu amante, né? E quando eles voltaram da viagem, ela já tinha um filhinho. Ela já tinha gerado um filho. E o filho era do amante. Mas para todo mundo, o filho era do falecido, que era o dono da mansão, o empresário dono da mansão, que ele foi fazer o serviço, prestar o serviço. Então, quando eles chegaram, né, da viagem, a Rebeca com o motorista, o amante, eles foram presos, a polícia levaram eles para a delegacia, eles deram depoimento. Resumindo a história, a criança, o Michael, agora com seu nome original, o Stalin, ele adotou o seu filho. Ele não fez questão de fazer DNA, ele não quis nem fazer DNA. Ele assumiu a criança como seu filho, como realmente ela dizia que era, mas não era. Mas ele disse, não importa se de sangue ou não. Aí ele ficou criando aquela criança e a Jéssica também estava esperando um bebê, era uma menina. Então ele ficou com um casal, né? E essa história é uma história verídica, certo? E que sirva de exemplo para todos nós.